Graça e paz a todos, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E o tema de hoje é: cadê os teus acusadores? E o texto que nós vamos usar está em João, no capítulo 8, a partir do verso 3. Vamos ler. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. E inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com o mais velho. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Irmãos, esse relato que a Bíblia nos conta no livro de João, que os fariseus, os religiosos da época, trouxeram a mulher arrastada, né, sobre uma acusação de adultério. Porém, ela não estava sozinha. Devia ser trazido ela e também o homem. Mas, porém, trouxeram só ela. E por que trouxeram ela diante de todos, né? Para a envergonhá-la também. Mas para pegarem Jesus, porque os religiosos, eles viam nas oportunidades uma maneira de pegar Jesus para o acusar, ou matar, ou prender. Mas Jesus, como é o nosso Deus, ele conhece as intenções de todos os corações. E arrastando essa mulher apanhada em adultério, trouxe-na perante Jesus e disse: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e na lei de Moisés diz que esta ou essas mulheres sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? A Bíblia vai dizer que Jesus, né, começou a escrever no chão. E eles continuaram insistindo, porque eles viram ali uma oportunidade de prender Jesus. Porque se Jesus falasse que podia apedrejar aquela mulher, então os judeus, os religiosos, podiam levar Jesus até os romanos e sob a pretensão de Jesus estar fomentando
fazendo que a cidade estejam ali em baderna, né? Incitando a violência. Eles podiam acusar Jesus de estar incitando a violência para os romanos poderem prender. Então eles não vieram para aprender e também não vieram para condenar aquela mulher, mas eles queriam condenar Jesus. E com a fala, né, de um religioso, uma grande hipocrisia, e eles não esperavam, né, o que Jesus ia fazer nos momentos seguintes. Então Jesus começou a escrever no chão e eles, impacientes, a interrogavam ainda mais. E Jesus disse que quem de vocês está sem pecado, que comece a jogar pedra. Fora, é fácil. Vocês querem apedrejar? Tá todo mundo com as pedras nas mãos? Tá fácil para vocês. Aí Jesus disse: quem dentre vocês está sem pecado, que não tem pecado, pode começar a apedrejar. Jesus, se fosse para apedrejar aquela mulher, se fosse para vermos, Jesus era o único homem que podia apedrejar ela. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus é santo, puro, 3 vezes santo. Então, se tinha uma pessoa ali que podia começar a apedrejar a mulher flagrada em adultério, era Jesus. Quando Jesus disse que quem de vocês está sem pecado, que atira a primeira pedra, foram largando as pedras um a um. Ora, eles não estavam ali para apedrejar aquela mulher? Eles não estavam ali? Às vezes não sabia nem qual era a acusação. Mas a pessoa já logo com fúria, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então aqueles religiosos, aquelas pessoas não viam uma oportunidade de pegar uma pedra para poder tacar, para poder matar, sabendo que ela também estava com seu pecado. Porque em Mateus, no capítulo 5, Jesus nos diz que se olharmos para uma mulher, cobiçando ela, a desejando, já em nosso coração nós cometemos adultério. Então não precisa nem acontecer o ato, só de nós desejarmos, só de nós cobiçarmos, já em nosso coração cometemos adultério. Então aquelas pessoas estavam com seus pecados escondidos, né? Sem ali ninguém descobrir e querendo julgar uma outra pessoa, querendo apedrejar uma outra pessoa, sabendo eles que eles também tinham o seu pecado, porque a pessoa sabe que tem o pecado, mas ela prefere julgar a outra pessoa, ela prefere condenar a outra pessoa. E a Bíblia diz que foi largando as pedras um a um. Por quê? Porque eles sabiam que tinham pecado. Eles sabiam que eram pecadores. E a ponto de não ficar ninguém. E Jesus perguntou à mulher: cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém está te condenando? Ela falou: Senhor, não me condenaram. Eles não me condenaram. Jesus disse para ela: então vai e mude a sua vida. Mude de vida. Eu também não vou te condenar. Hoje, que você venha receber essa palavra no seu coração.
aonde Jesus diz: se estão te acusando e você sabe que você tem o pecado, então mude a sua vida. Procure melhorar na presença de Deus. Procure mudar a sua vida. Procure mudar a sua rotina. Começa a orar. Começa a praticar um devocional de oração, de leitura bíblica. Conversar com pessoas que também que podem te ajudar. Porque Jesus não condenou aquela mulher e também Jesus não te condena. Porque Jesus, ele não veio para condenar. A Bíblia diz que Deus não enviou seu Filho para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tem muitas pessoas que têm o seu pecado incumbido e escondido e quer julgar as outras pessoas. E quer condenar as outras pessoas. Como que ele pode condenar alguém se ele também é pecador? Como que essa pessoa pode condenar uma outra pessoa sabendo que ela também é pecadora? Porque como a gente disse, Jesus em Mateus capítulo 5 diz que se nós olhássemos para uma mulher, ou vice-versa, uma mulher também olhar para um homem cobiçando, e já em seu coração cometeu adultério. E no contexto da onde eu vim, da igreja que eu fiquei por 36 anos, era dessa maneira. Se a pessoa cometesse um pecado, cometesse um deslize, e a pessoa não tinha mais salvação, eles diziam para essa pessoa: ó, agora você perdeu a sua salvação, não tem mais o que você fazer, você já pecou de morte, não há mais para você esperança. É mentira. Jesus nunca disse isso. Isso é mentira dos homens. Aquele mesmo sentimento e que estava naquela multidão com as pedras nas mãos, estão até o dia de hoje. Estão até o dia de hoje. E eles te cercam e dizem para você que você não tem mais salvação, que você não tem mais direito ao perdão. E nessa igreja que eu fiquei por 36 anos, prega isso, ensina isso, que você não tem salvação, que você não tem perdão. Mas Cristo é o perdão, Cristo é a sua salvação. Os homens não têm salvação para te dar. Quem tem salvação para te dar é somente Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Então, que através dessa palavra, através dessa mensagem, você se sente que você precisa retornar ao Pai Celestial, que você possa refletir nessa mensagem e que ainda há esperança para você e ainda há salvação para a sua vida. Não olhe para os homens, porque os homens eles falam e agem segundo o seu coração. Os homens não têm perdão para dar para você. Quem tem perdão é somente aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Portanto, a partir desse momento em que você está ouvindo essa mensagem, dá um passo para Cristo, dá um passo para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que encontra parado, desanimado, que já sofreu muito na mão dos homens, você não sofreu na mão de Jesus, você não sofreu na mão de Deus, você sofreu na mão dos homens.
porque os homens não têm piedade. E nessa igreja onde eu congregava, eu vi muitas famílias destruídas por mau julgamento, por uma má interpretação das Escrituras. A Bíblia não diz que esse pecado sexual é um pecado de morte, ainda que nós pecamos. Ainda que todo pecado, ele gera tristeza em Deus, tristeza no Espírito Santo. Pecado é pecado. Porém, a Bíblia não diz que esse pecado não tem perdão. Pelo contrário, todos os pecados têm perdão, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não olha para os homens, porque os homens não têm nada a oferecer. Foi Cristo que morreu por você, na cruz do Calvário, derramando o seu sangue inocente. Ali foi trocado os justos pelos injustos. E a Bíblia diz que Jesus deixa as 99 ovelhas para buscar aquela ovelha que se perdeu. Seja você hoje uma ovelha perdida, Jesus quer te achar, Jesus quer te buscar. Não confie nas palavras dos homens, confie na palavra de Deus. Dê hoje um passo para Cristo e verás a mudança na sua vida. Jesus te ama, porque o Pai deu o Filho no nosso lugar. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.